noite. O novo Código de Trabalho e o Salário Mínimo Nacional estiveram em discussão na reunião do Conselho de Concertação Social. Durante o encontro, que não foi conclusivo, as partes decidiram pela criação de uma comissão que deverá continuar a trabalhar nas propostas apresentadas. Os sindicatos e o governo estiveram ontem reunidos em mais um encontro do Conselho de Concertação Social. No encontro em que 7 pontos estavam sobre a mesa, apenas 2 foram discutidos. Trata-se do Código de Trabalho e o Salário Mínimo Nacional. Que nos absorveu todo o tempo ontem. Com relação a esses 2 documentos, o primeiro, que é o Código Geral de Trabalho, nós remetemos para uma comissão específica a fim de voltarmos a ver algumas incongruências, ver algumas coisas que não ficaram previstas. Segundo aspecto, que é o salário mínimo nacional, nós também já tínhamos tido um trabalho feito há 2 anos a esta parte, em que o estudo que fizemos nos reportava para um salário mínimo na ordem dos 4 milhões e meio, mais ou menos. Mas pronto, poderá entender que passado 2 anos, este estudo já não é mais atual. E então remetemos também para uma comissão específica o reacender das análises para que nós possamos, ainda a breve trecho, decretarmos, o governo decretar, nesse caso, o salário mínimo nacional. Os 2 documentos vão ser analisados numa comissão de trabalho que vai ser criada para depois serem reapreciados durante 2 semanas. Combinamos 2 semanas. Portanto, daqui a 2 semanas teríamos o trabalho concluído e provavelmente remeteríamos à Assembleia Nacional para que a Assembleia Nacional aprovasse. Recorde-se que há 2 anos os sindicatos haviam proposto ao Executivo um salário mínimo nacional na ordem dos 4 milhões de dobras, um montante que, segundo os sindicatos, já não se adequa à realidade atual de vida dos santomenses. O Grupo de Interesse e Manutenção de Estradas vai levar a firma Quintas e Quintas ao tribunal. Em causa está o não cumprimento de um contrato de fornecimento de materiais ao GIME, avaliado em mais de 230 milhões de dobras. É desta Assembleia Extraordinária do Grupo de Interesse e Manutenção da Estrada GIME, que realizada ontem, que saiu a decisão de levar a firma Quintas e Quintas ao tribunal. Em causa está o não cumprimento de um contrato de fornecimento de ferramentas ao GIME, cuja data de satisfação já vai para além do convencionado. Já vai há muito tempo. Desde 2010, 2011, começamos a fazer o depósito na conta de senhor. Aqui tem o talão de depósito que confirma todos os valores que pusemos na conta diretamente com o nome do senhor Antônio Quintas, que é a firma Quintas e Quintas. Temos talões do BISTIP e do Banco Equador Natura. E perante essa situação, o que já decidiram, o que vão fazer em concreto? Tá bom, em consideração com os outros colegas, acho que nós vamos, de acordo com o parecer do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, vamos emitir uma queixa de crime contra o dito proprietário. Há situações que não dependem muito da firma Quintas e Quintas. Portanto, o material é encomendado. Se existe algum problema no Porto em Lisboa, eu acho que a firma Quintas e Quintas está fazendo todo o expediente para poder desbloquear essa situação. Eu tenho conhecimento que os demarches estão sendo feitos para que os materiais da responsabilidade da firma Quintas e Quintas chegue e chegará ao destinatário. O destinatário, que neste caso é o GIME, agora recusa receber as ferramentas da firma Quintas e Quintas, mas sim os 231 milhões de dobras que foram depositados na conta da firma há cerca de 3 anos para fornecimento de ferramentas e que até hoje a referida obrigação não foi realizada. Já não queremos nada a ver com ferramenta devido à qualidade anterior da ferramenta que ele fornecemos na primeira tranche. E nesse momento nós vamos procurar todo o nosso processo e queremos o valor em dinheiro ao vivo.
Nada a ver com ferramentas, porque se for para ferramenta, existem muitas firmas ali ao lado que podemos comprar, se calhar em boas condições. Se porventura o GIMI quiser ou não receber o material, eu acho que o GIMI tem um fórum, não é? Tem um fórum próprio para tratar desse assunto, que não seja assim, desta maneira, porque trata-se de um litígio, não é? Nós já estamos num litígio e eu acho que esse assunto tem um fórum próprio para resolver esse problema, que seja como for, a firma Quintas e Quintas assumirá todas essas responsabilidades. Firma Quintas e Quintas e Grupo de Interesse e Manutenção de Estradas GIM entram no litígio para a realização coerciva das obrigações de um contrato de fornecimento de ferramentas de trabalho como lima, machim, capa de chuva, botim e entre outros. Não há na Assembleia Nacional qualquer pedido de levantamento de imunidade parlamentar, declarou Alcino Pinto, presidente da Assembleia Nacional, durante a última sessão plenária, contrariando as declarações do deputado do partido ADI, Levi Nazaré. Anda-se a dizer que todos os deputados fogem à justiça. Não é verdade. Como é possível que documentos que deram entrada na mesa da Assembleia no dia 20 de novembro de 2013, eu volto a repetir, os documentos que deram entrada na Assembleia da República no dia 20 de novembro de 2013, só conhece despacho para a primeira comissão no dia 18 deste mês. Alguma imprensa tem estado a propagar que a Assembleia é refúgio de criminosos, que nós impedimos que a justiça se realize. Isso não corresponde à verdade. Inclusive, que eu tenha notícias nesta legislatura, e muito menos nestes meses em que eu sou presidente da Assembleia, recebi das instâncias judiciais nenhum pedido de levantamento de imunidade. Sublinho, não há na Assembleia Nacional nenhum pedido de levantamento de imunidade. Há sim alguns pedidos para que alguns deputados sejam ouvidos, alguns com alívio e outros com acusações eventualmente não grave. E esses expedientes foram feitos no momento que o Presidente entendeu fazer isso. Vamos assumir. É responsabilidade minha e não adelego para mais ninguém. Esta é a minha responsabilidade, entendi, e eu quero ver agora, os documentos são todos despachados, eu quero ver agora, quanto tempo as instâncias que têm outra parte de responsabilidade vão decidir sobre as instâncias. Aliás, os senhores deputados sabem que muitas coisas foram pedidas ao longo desses quase 16 meses, relativamente a muitos concidadãos nossos, e até este momento não temos notícias de nada. Portanto, não vamos polemizar. Alguns dirão atrasou-se demais, poderão ter razão. Outros dirão que o Presidente fez bem, poderão ter razão. O que é verdade, nenhum desses documentos, nenhuma dessas solicitações estão sobre a minha mesa neste momento. São Tomé e Príncipe já possui uma estratégia nacional de luta contra a violência baseada no género para o período 2014-2018. Trata-se de um mecanismo de intervenção tendo em vista a eliminação de todo o tipo de violência baseada no género. Os casos de violência doméstica ao nível do país são diários. Apesar de várias ações de sensibilização, as denúncias continuam a aumentar. Números anuais no centro, apenas no ano passado, nós tínhamos 800 e tal casos, né? Foi a contabilidade que nós fizemos. Penso eu que a coisa de 15 dias fizemos um balanço, né? Porque acabou o trimestre, e foram no centro cerca de 200 casos. E ainda não temos dados, não recolhi os dados da Polícia Nacional, como eu disse, nós estivemos juntos e houve agora uma troca de comandantes. Não é? Mas tendo em conta os trabalhos de sensibilização, acha que violência baseada no género em Santo Tomé e Príncipe está a diminuir ou nem por isso? Eu diria que a denúncia continua a aumentar porque as pessoas finalmente estão mais à vontade,
homens e mulheres, não é? Não pode dizer que não são mulheres, que nós também já recebemos queixas de homens e que já estão mais à vontade para fazer a denúncia. E estou convencida que o número de casos não tem aumentado propriamente porque as ocorrências são maiores, mas sim porque a denúncia é maior. Para colmatar esta situação, foi elaborada, com a ajuda do Governo, FED e Fundo das Nações Unidas para a População, a Estratégia Nacional de Luta contra a Violência, baseada no gênero para o período 2014-2018. A finalidade é dotar o país de um instrumento de trabalho na luta contra a violência baseada no gênero. Como sabe, nós sempre temos preocupado com a violência doméstica, né? É uma realidade. Nós santomenses, né? A nível de Santo Tomé e Príncipe, tivemos algumas respostas à violência doméstica, mas a violência doméstica é apenas uma das formas de violência baseada no género. Nós estamos agora a falar de um âmbito maior. Então, este documento é um instrumento de trabalho que nós vamos o país vai ter esse instrumento para poder dar as diretrizes, as estratégias que serão necessárias no combate a este flagelo. Os parceiros do Centro de Violência Doméstica participaram num seminário para a disseminação da Estratégia Nacional de Luta contra a Violência baseada no gênero. Este seminário é para dar a conhecer a estratégia aos nossos parceiros, aos nossos técnicos, né, das várias instituições que trabalharam nesse documento, para dar a conhecer ao país e ao mundo, né, porque esse documento é um documento que vai precisar de financiamento dos parceiros internacionais, que esse documento existe e que Santo Tomé está pronto para a luta, porque não se pode ir para um combate sem uma estratégia. Não é? No fundo, temos que ter uma metodologia de trabalho, mas temos que juntar as sinergias, não é? Porque nós tínhamos intervenções espalhadas, nós agora estamos a juntar as intervenções, porque sabe, não é só o Centro de Aconselhamento que luta contra a violência, não é? A violência baseada no género, é a polícia, é a PIC, são as instituições de saúde, o Ministério Público, os tribunais. Então, nós todos agora temos um documento que vamos dizer como é que nos vamos dar a mão e minimizar a situação. Durante o seminário, a Plataforma dos Direitos Humanos e Equidade de Gênero assinou protocolos de cooperação com o Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica e o Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Gênero. Vem reforçar os mecanismos de prevenção e de apoio às vítimas, portanto, de violência doméstica. Por isso é que nós somos uma plataforma no sentido de congregar connosco algumas instituições para que possamos em conjunto trabalhar para a luta contra a violência doméstica. No que diz respeito ao Instituto de Equidade do Género, Instituto Nacional de Equidade do Género, nós também temos uma vertente que é, portanto, a luta pela equidade do género. Portanto, nós queremos estabelecer, portanto, como matéria prioritária a questão da igualdade e equidade do género. Portanto, a maior participação das mulheres no lugar de decisão, portanto, o rosto da pobreza normalmente é um rosto feminino, tentar diminuir esse fenómeno que nós encontramos na nossa sociedade, na medida em que as mulheres são denegadas para outras tarefas, né, e não conseguem ascender, portanto, e ter a oportunidade de participar em pé de igualdade com os homens na tomada de decisão. No final da atividade, Zezito Mendes cantou e encantou. Voltou a desabar esta quarta-feira parte do muro de proteção da estrada do hospital junto ao supermercado Secador. Segundo testemunhas, foi por pouco que não causou vítimas. Segundo apurou a nossa equipa, outra parte do muro poderá vir a ter o mesmo destino. Nos estúdios tenho o diretor das obras públicas. Senhor diretor, boa noite. O que de facto é que se passa com essas obras? Bom, obrigado por esta oportunidade que me dá para esclarecimentos. Eu estou cá mandatado pela Sua Excelência, Sr. Ministro das Obras Públicas, para transmitir ao país todo o procedimento administrativo e procedimentos técnicos que originaram a empreitada da construção do muro. No que diz respeito ao procedimento administrativo, meus senhores, lembremos, todas as pessoas que circulavam
para o aeroporto, para o hospital, para os bairros limítrofes, ou seja, para a periferia, observaram e conviveram com um talude quase na vertical em direção à atual superfície comercial. Tanto a circulação rodoviária como dos transeuntes era uma movimentação sem total garantia de segurança, porque era uma obra inacabada ou deficitária nesta altura. O que é que isso deu? Isso deu origem a um despiste automóvel em tempos, não sei se nós ainda estamos a recordar, ficando a viatura e os seus ocupantes suspensas pelas algumas armaduras de muro inacabado que lá estava, penso eu, há cerca de 10 anos aproximadamente. Foi com muita sorte não ter havido a perda de vida humana, e graças a Deus, nesta circunstância. Sim, Sr. Diretor, mas isso foram, digamos, incidentes que originaram a intervenção do Governo. E essas obras tiveram seu início, estavam quase no fim, e as tantas, parte do murro desabou e outra vez, outra parte volta a desabar. O que eu lhe perguntei, o que de facto é que se passa com essas obras? Eu já lá chego. Em consequência deste despiste, para evitar acidentes semelhantes, o Ministro das Obras Públicas de então diligenciou no lançamento desta obra que, devido a questões financeiras e da sua característica de urgência e de emergência, levou o Conselho de Ministros a deliberar a obra de calamidade pública e todos os procedimentos necessários à sua concretização, ou seja, lançamento de uma empreitada. Procedimentos técnicos estes foram, sendo uma obra abrangida, considerada de calamidade pública e de caráter urgente e emergente, o concurso da empreitada foi lançado para concessão e execução. Dada a urgência da mesma, entende-se tecnicamente que o tempo para concessão e posterior execução acaba por coincidir. Isto é, Está a querer dizer que por causa da urgência que se teve para implementar a obra, não houve um estudo de viabilidade para que essas obras fossem feitas com segurança e observando todas, digamos, os termos de engenharia para o efeito? Eu vou continuar. Sim. Isto é, entre projetar e construir tudo isto em simultâneo, ou seja, as peças de arquitetura e de engenharia do muro que deveriam ser pormenorizadas e acabadas, vieram ser concluídas no decorrer da própria obra. Ainda se nós estivermos recordados, se olharmos para toda esta zona do quartel, passando pelo hospital, toda a água das chuvas... Está a fazer um historial, não está a responder concretamente às questões. Nós estamos no telejornal e quando se trata do telejornal, as questões devem ser práticas e objetivas. Eu perguntei o que é que se passa de facto que as obras estão a desabar. Porque trata-se de um historial que eu acho que tem que ficar para trás e o facto, o elemento que nós temos é que... Não é uma questão de historial, reparem. Há coisas que é preciso ser explicadas. Especula-se, fala-se. E é preciso que as pessoas entendam. Mas o que é que se passou, Sr. Diretor? O que é que me leva a estar aqui é que há um desabamento do muro. E esse desabamento tem que ter uma explicação. Mas por que o muro desabou? Eu já chego lá, estou a explicar porque é que nós chegamos... É que nós não podemos devagar muito e... Espera aí, eu chego lá. E esse tipo, eu comecei por dizer, que passa pela zona do hospital, todas as águas de chuvas intensas que assolam quase sempre o nosso país acabam por convergir para a zona do muro. Isto provoca alterações no que diz respeito às drenagens do muro. Esse tipo de drenagem à montante do muro acabou por não ter tido a importância devida no que diz respeito à sua execução. Quer dizer que não obedeceu a um estudo de viabilidade? Não é bem um estudo de viabilidade, que eu calmamente já chegaremos lá. As respostas não podem ser, porque as pessoas que estão em casa precisam entender o que é que está a passar. Portanto, eu estava a dizer, não era possível controlar a força da mãe natureza que sobrepõe quase sempre a presença dos homens. Em março deu-se a primeira
queda do pano de muro, ou seja, do parâmetro vertical, na altura que foi removido o pavimento. Ou seja, na crista ou cabeça de muro, se assim possamos dizer. Lembro perfeitamente, na pessoa do seu secretário de Estado, foi criada uma comissão técnica para avaliação e acompanhamento da situação. Passando 48 horas, após a entrega do relatório à Comissão, o seu secretário de Estado falou ao país. Mas isso continua a ser um historial, Sr. Diretor. Sim, eu já lá chego. A comissão, no primeiro relatório, que eu aqui tenho, se quiser, posso mostrar, a Comissão do primeiro relatório produziu várias recomendações e medidas a serem tomadas pelo empreiteiro no prazo de 15 dias. Medidas essas que constam no relatório que eu tenho aqui. Todas as recomendações funcionaram no seu todo e uma delas deixamos ao empreiteiro toda a liberdade técnica para o mesmo apresentar o projeto de demolição controlada do pano de muro, que agora acaba por cair. É preciso, eu já lá chego, da demolição controlada ou apresentar uma solução alternativa. Dentro do prazo dado ao empreiteiro, ele respondeu, cumprindo parte das recomendações. Mais uma vez, a Mãe Natureza fez das suas. É preciso dizer outra coisa. O pano de muro que caiu recentemente, ontem, não é da responsabilidade do empreiteiro, porque ela não faz parte do contrato, faz parte do muro antigo. Portanto, este pano caiu ontem não faz parte. Sim, mas seja como for a explicação que eu acho que devemos ter as causas que originaram esse desabamento. Creio que o senhor diretor não foi claro nesse aspecto. E depois, onde é que estava a fiscalização relativamente à execução da obra? A fiscalização ou o acompanhamento que deve haver quando se trata, sobretudo, de uma obra desta envergadura e tratando-se de uma obra em que, conforme disse aqui, havia uma certa urgência na sua execução. Exatamente. Sabe que, às vezes, quando os técnicos, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situações, e quando a urgência e emergência para a execução de alguns trabalhos, como tinha acabado de dizer aqui, muitas das coisas são feitas quase em simultâneo. Agora, sobre o joelho, é isso que quer dizer? Eu não digo sobre o joelho. Tecnicamente, nós dizemos sobre o joelho. O homem muitas vezes falha. A falha humana, e repara, como se reparou bem, todas as vezes que houve a queda do pano, há sempre um fator por trás disso, que é a Mãe Natureza. Não quer dizer que com ela ou sem ela isso não viria a acontecer. Poderia vir a acontecer, naturalmente. E tendo em conta isto que está a acontecer, qual vai ser a decisão a partir de agora? A decisão, é isso que eu estava a tentar explicar-lhe. Mas o que é que vai acontecer, tendo em conta a própria urgência na execução desta obra? O que é que vai acontecer a partir de agora? Perante este último acontecimento, a comissão mandatada reuniu-se de emergência e propôs superiormente as seguintes medidas, que eu aqui nem sequer vou dizer. Uma das medidas é a suspensão imediata de todas as obras, de todos os trabalhos que estão a ser feitos nesta altura, para que, superiormente, possa haver uma orientação para o que vier a seguir. Isto quer dizer, meus senhores, que esta empreitada de concessão, construção, isto é toda a responsabilidade é imputada ao empreiteiro. E como a obra não tinha sido recepcionada, ou seja, ainda não foi entregue ao governo, todas as despesas inerentes à reposição do muro é da responsabilidade do empreiteiro. Isto é óbvio, há um contrato, essas coisas estão assinadas, não vale a pena nós estamos aqui a especular sobre isso. Quer dizer que o responsável ou melhor, a empresa JAA é que irá arcar com todas as responsabilidades relativamente ao trabalho? Naturalmente. Mas repara que eu aqui... Mas tecnicamente o que é que vai acontecer? Vai-se deitar todo aquele muro abaixo no sentido de começar tudo de raiz, mas a partir daqui com estudos devidamente feitos? Naturalmente. Aliás, eu estive aqui, eu frisei esta situação em que eu disse que a Comissão propôs ao empreiteiro um plano de demolição
da parede do muro que lá está. Este plano, ainda o empreiteiro, a esta altura, ainda não apresentou este plano de demolição, provavelmente deve estar a chegar a qualquer altura para o fazer, porque as coisas têm que ser feitas de forma controlada. E depois desta demolição, foi aquilo que eu acabei de dizer, o empreiteiro cessa as suas funções perante a obra, ficando à espera da orientação do dono da obra, que é o Ministério das Obras Públicas. Nesta altura, tomaremos, naturalmente, as precauções necessárias para o que vier a seguir. Naturalmente, novos projetos, maior cautela, naturalmente, para que isso não volte a acontecer como deve calcular. Mas, nesta altura, muita gente estará a perguntar de quem é a culpa. De quem é a culpa? Pergunta direta, que a resposta é direta. Exatamente. Tratando-se de uma obra de envergadura, conforme disse, de urgência, não acha que devia haver maior responsabilidade na sua adjudicação? Eu não digo responsabilidade, porque, repara, esta obra, não sei se as pessoas sabem, pelo conhecimento que nós temos, foi lançado um concurso, não foi uma adjudicação direta. Portanto, foi lançado um concurso e a empresa, esta, foi ela vencedora do concurso. Portanto, aí não há esse tipo de situações em que se possa estar aqui a especular que a obra possa ter sido dada a isto ou aquilo. Não houve esse tipo de situações. Okay? E relativamente aos trabalhos de estudos de engenharia, tudo isso obedeceu, foi feito? Repare, para ter isto lá, foi feito. Agora, se foi feito em conformidade ou não, isto são situações... Por isso é que eu tinha colocado a questão da fiscalização, onde é que estava? Quem fiscaliza são homens, não é? E esses homens talvez poderiam ter mais atenção, talvez tivessem ou não. E os fiscais que estavam a acompanhar as obras serão penalizados? Uma vez que também têm responsabilidade. Nós, quando começamos a tratar destes assuntos, nós temos que começar de dentro para fora. E está a querer dizer que? Começamos de dentro para fora. E, portanto, as reuniões que nós tivemos junto com o Ministro, e o Ministro fez-nos saber que era preciso tomar algumas decisões, tanto delas internas como externas. Portanto, penso que eu respondi a isso. Essa decisão interna passa pela punição aos fiscalizadores? Nesta altura não sei responder de forma correta quais serão as medidas a tomar. Senhor Diretor, é uma obra também que requer um investimento grande. Qualquer obra. Quem vai assumir esse investimento? O Estado de São Tomé? Bem, como eu disse, esta empreitada foi concebida. A empresa ganhou este concurso, tem compromisso com o Estado, tem responsabilidade com o Estado. Como eu disse, será ela a repor o muro. Portanto, a responsabilidade cabe ao empreiteiro nesta altura em que nós estamos a falar. Naturalmente, não sei se ao tentarmos repor o muro, haverá novas exigências, naturalmente. Novas exigências, e essas exigências não serão pequenas, de certeza. Qual é o custo desta obra já agora? Eu não gosto de falhar em número quando se trata de números. Eu prefiro dizer que eu não sei qual é o custo da obra. Não quer tentar um valor aproximado? Não, porque com números não se fala em coisas aproximadas. Tratando-se de uma obra urgente, tendo em conta a própria especificidade do local, não é? Quanto tempo é que deram ao empreiteiro no sentido de regularizar a situação? Bom, o empreiteiro tinha um tempo limite para fazer a obra. Este tempo limite era assim. Esse tempo limite era para fazer o muro até uma determinada altura. Porque, em termos de financiamento, só era possível até, não sei se estou em erro, até os 7 metros. A partir daí era preciso haver mais elementos, talvez mais elementos financeiros, naturalmente, para que prolongasse o muro mais 5 ou 6 metros, para que nós chegássemos... Sim, Sr. Diretor, mas seja como for, agora a empresa foi chamada a uma responsabilização no sentido de arcar com as consequências, repor as obras que estavam a ser feitas, mas de forma mais sustentada, com consistência. Quanto tempo isto vai durar, tendo em conta a própria urgência, conforme disse? Bom, neste momento em que eu estou a falar para o país, eu estou a explicar o que aconteceu até hoje.
Até hoje, nós temos um terceiro ou quarto relatório. O Ministro teve acesso a estes relatórios, a empresa também o tem. Portanto, a empresa, nesta altura, tem que fazer aqueles 3 pontos que eu lhe disse, que é apresentar o seu plano de demolição e partir o resto da parede que lá está, garantir o perímetro de segurança disto, e, nessa altura, ela cessa, ela para por completo à espera de decisões superiores, neste caso do dono de obra, para a fase seguinte. Portanto, a fase seguinte, nesta altura em que estou a falar consigo, não sei qual será a fase seguinte. Sr. Diretor, talvez a última questão, tendo em conta que hoje em dia reclama-se muito pela qualidade das obras que são executadas no país. Muita gente até diz que são obras que duram alguns meses, quando o Estado, de facto, investe muito dinheiro para a realização dessas obras. Acha que está em causa os serviços das obras públicas e urbanismo da São Tomé e Príncipe, sobretudo das obras públicas, em matéria de fiscalização, em matéria de realização do verdadeiro trabalho de casa para antes da adjudicação das obras? Aí está-me a levar a fugir deste tema, mas eu posso fazer É um tema, neste caso, é só para fechar, porque a semelhança dessas obras nós podemos ver muitas das obras que são feitas, o Estado investe muito dinheiro, mas no fundo, em termos de durabilidade, quase... Sim. Repare, as obras públicas nos últimos tempos têm sido a semelhança daquilo que acontece aos bombeiros. Só é chamado quando há problemas. Portanto, no ato da concessão, da projeção, em que as equipas técnicas de engenheiros e arquitetos deveriam fazer uma análise devida e adequada dos projetos, isto não acontece. Só se lembra das obras públicas quando estamos perante situações. Não é só cobra do Estado, mesmo cidadãos normais. Nós verificamos aqui, em todo o país, construções... E continuam calados perante essa situação? Não, nós não estamos calados. Nós temos as nossas atuações. Nós temos atuado. Provavelmente pode não ser do seu conhecimento, mas nós temos atuado bastante nesta matéria, com poucos meios que nós temos, e nesta altura que toca nesta matéria, eu até pediria aos seus jornalistas que, para não ficarem à espera que quando há desabamento do muro é que nos chamam as obras públicas, para nós estamos aqui perante essa situação a explicar o que é que seja. Há uma situação que os jornalistas também nos podem ajudar. Há muitos trabalhos que podem fazer a nível de urbanismo, filmar certas situações, certas anomalias em termos de construção, e que pode ajudar-nos a sensibilizar a nossa população de determinadas coisas que fazem que provavelmente não deveriam fazer. Não é só... Nós estamos disponíveis, Sr. Diretor, mas quando houver alguma situação, pode nos chamar e nós daremos a devida visibilidade relativamente à matéria. Mas aqui garante que a partir de agora as coisas serão outras relativamente ao compromisso que o Estado tem. Sim. Repare, o que aconteceu agora, todos nós sabemos que isto é mau, mas tenho a certeza que a partir desta altura muitas pessoas terão muito cuidado quando começarem a construir ou quando quiserem construir o que quer que seja. Porque enquanto as coisas não acontecem, nós estamos num país que as coisas vão se andando. É preciso às vezes que as coisas acontecem, embora seja triste que elas aconteçam, mas isso ajuda-nos a chamar a atenção, desperta a atenção. Por essa razão estou aqui a tentar explicar o que aconteceu e, ao mesmo tempo, aproveitei esta oportunidade para também dizer o que acontece a nível do país, não é apenas com a obra do Estado ou com instituições do Estado, mas também com os cidadãos nacionais. Sr. Diretor Juscelino Tenjua, é isto? Exato. Muito boa noite e obrigado por ter estado aqui em direto no telejornal. Portanto, foi o diretor das Obras Públicas com explicações relativamente ao desabamento do muro de proteção da estrada do hospital perto do supermercado Secador. A requalificação da marginal da cidade de São Tomé representa um dos grandes projetos da Câmara Distrital de Água Grande que permanece nas gavetas. O presidente da autarquia, Quineio Santos, apontou como principal causa a falta de financiamento.
Nós temos muitos projetos para a nossa cidade e para o distrito, mas as questões financeiras são os maiores constrangimentos que nós temos aqui a nível da nossa cidade. Como hoje vocês sabem, nós temos projeto de requalificação da Marginal, mas infelizmente não temos condições financeiras para implementar este projeto. É uma das maiores preocupações. O Conselho de Ministros decidiu na sua reunião ordinária realizada esta quinta-feira pela promoção a título póstumo do Tenente-Coronel Raul Bragança Neto a Coronel. A medida é um reconhecimento pelos serviços prestados à nação. O militar de carreira, que exerceu as funções de primeiro-ministro entre novembro de 1996 a janeiro de 1998, faleceu semana passada em Toulouse, França, vítima de doença prolongada. O corpo chegará amanhã e o enterro está marcado para as 11 horas no cemitério de São João da Vargem. O cortejo fúnebre sairá da igreja de Madre de Deus. O primeiro-ministro e chefe do governo Gabriel Costa recebeu esta tarde em audiência o embaixador turco Ahmet Riva. Já tinha sido recebido esta quarta-feira pela chefe da diplomacia são-tomense Natália Mbelina. Aspectos relacionados com o reforço das relações entre os dois países foram abordados nas audiências. O estado das relações entre São Tomé e Príncipe e Turquia foi passado em revista na sequência do encontro entre os dois chefes de diplomacia, realizado em Addis Abeba, à margem da Cimeira da União Africana. Um dos assuntos abordados na audiência, na perspectiva do estreitamento das relações, foi a formação de quadros. Os estudantes estrangeiros de Turquia. Depuis 3 ans, os que pretendem beneficiar de uma bolsa de estudos na Turquia devem fazer a sua inscrição através de um site. Não é fácil, mas é preciso dizer que o sistema mudou. Deixou de haver anúncios e cotas para cada estado. O estudante é que deve tomar a iniciativa acedendo ao site. Este ano, a inscrição decorre entre 19 de abril a 19 de maio. Ce sistema de bolsa. Cette année, entre le 19 avril et le 19 mai, Entretanto, o embaixador turco tem esperanças de que o seu país seja aceito como membro observador da comunidade de países de língua portuguesa. Nous sommes très intéressés à avoir une coopération avec les pays. Estamos muito interessados em cooperar com os países da comunidade de língua portuguesa e esperamos que na cimeira deste ano em Dili a nossa candidatura seja aceita. Somos também candidatos a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e gostaríamos de contar com o apoio da República Democrática de São Tomé e Príncipe. A Turquia é considerada um parceiro estratégico pela União Africana e espera o apoio dos países africanos, incluindo São Tomé e Príncipe. Les pays africains, y compris le São Tomé, nous soutiendra. Ahmet Demiré admitiu que ainda não houve a possibilidade de fazer muita coisa, mas existe a vontade dos dois países. O Centro Politécnico acolhe um workshop sobre os princípios básicos da eletricidade. Essa é uma iniciativa do projeto Escola Mais e visa a capacitação dos professores da disciplina de educação oficinal de todas as escolas secundárias do país. O workshop sobre os princípios básicos da eletricidade é uma iniciativa do projeto Escola Mais que visa capacitar os professores da educação oficinal de todas as escolas do país. Isso vem no quadro da reforma curricular do ensino secundário, que começou há sensivelmente 5 anos. E nessa nova reforma, nós passamos a ter educação visual oficinal em substituição de educação visual tecnológica. E a educação visual oficinal passou a funcionar com 2 professores. Um professor que leciona a educação visual e outro professor que leciona a educação oficinal. A nível de educação oficinal, eles, como se trabalham na base de 3 unidades fundamentais, portanto, a madeira, a eletricidade e o metal. E então, tendo em conta que nós temos aqui entre nós um especialista na matéria de eletrônica e de formação profissional, nós do projeto Escola Mais, juntamente com o Instituto Marquês do Vale Flor, resolvemos aproveitar
o saber que ele tem nesta matéria e organizamos um workshop de 2 tardes com os professores que lecionam somente educação oficinal em todas as escolas do país. Durante este workshop, os professores da disciplina de educação oficinal selecionados estão a adquirir conhecimentos teóricos e práticos sobre a eletricidade que deverão ser transmitidos posteriormente aos seus educandos durante as aulas. O workshop está a ser monitorado por um engenheiro eletrotécnico português. Estamos no âmbito de uma cooperação através da Escola Mais e estamos, ao fim e ao cabo, a fazer uma reciclagem de conhecimentos na área de eletricidade. Ao fim e ao cabo, fazer uma aplicação dos princípios básicos, da teoria até à prática. Concretamente, o que é que os nossos professores estão a aprender da teoria à prática no que concerne a eletricidade? No que diz respeito, estamos com circuitos simples. Não é que eles não saibam mais, mas é aquilo que vai ser aplicado desde a 7ª a 9ª classe nas disciplinas de EVO. Conforme provavelmente já viram aqui no quadro atrás, estamos a falar de associações em série e também em paralelo, e como nós depois podemos fazer as medições com aparelhos de medida. A ação de formação está a ser de agrado dos professores. Os docentes de educação oficinal consideram que a formação está a ser proveitosa. É uma mais-valia para nós, portanto, vem na medida em que muitos professores de educação visual oficinal, sobretudo na vertente oficinal, carecem de conhecimentos em termos de eletricidade, portanto, são colocados sem essa vertente, e essa formação vem mesmo para ajudar a superar essas dificuldades, essas lacunas que existem no nosso sistema. O workshop de 2 dias está aberto a 30 professores, docentes da disciplina de educação oficinal de todas as escolas do país. O Centro Cultural Português acolheu a final das Olimpíadas de Matemática. 9 equipas do 2º ciclo participaram na prova. Os resultados só serão conhecidos no próximo mês de maio. Desenvolver o gosto pela matemática, promover o trabalho em grupo, elaboração de estratégias e estimular o raciocínio são alguns dos objetivos que nortearam a realização destas Olimpíadas. Dirigida aos alunos do 2º ciclo, este exercício abrangeu estudantes de diferentes pontos do país, onde possuem este nível de ensino. Houve uma grande aceitação por parte das escolas, tanto dos professores como das direções das escolas, e muita vontade de participar, e é por isso mesmo que estão aqui equipas uma equipa de Neves, uma equipa de Santana, 2 equipas da Escola Maria Manuela Margarido, 3 equipas do Liceu e salvaguardar também que neste momento também estão 2 equipas do Príncipe a fazer a mesma prova lá, também no Centro Cultural do Príncipe. Portanto, foi conjugar e foi uma atividade muito bem aceita por toda a gente. Estes alunos, embora sendo finalistas destas Olimpíadas, revelaram alguma dificuldade para o exercício. Para falar a verdade, nós não estamos habituados a fazer. E é por isso que nós estamos com dificuldade em resolvê-los. Então, acha importante realizar-se atividade destas mais vezes? Acho. Por quê? Porque assim nós vamos aprender cedo, mais rápido. E nós, quem sabe, nós podemos ajudar outras pessoas. Neste momento estou a resolver um desafio de matemática relativamente ao geoplano, em que coube a mim montar um pentágono e 5 triângulos. É fácil? Não. Para confessar, esse exercício está muito difícil. Ser realista, tenho que pensar muito e ainda não consegui resolver. Não descobri qual é a solução. Sendo um dos grupos finalistas, o que é que espera? Espero vencer. Espero vencer, sim. Esperam sair vencedores? Sim, isso aí. Espero vencer, espero ganhar o concurso. E o que é que acha desse exercício para o desenvolvimento do conhecimento dos alunos em seu país? É muito importante e eu já levar a iniciativa da Escola Mais, né, que é ajudar os alunos a desenvolverem as suas capacidades em termos de matemática, porque é uma ciência que aqui em São Tomé os alunos veem como sendo uma área muito difícil, em que não vale a pena apostar, mas a matemática é importante, tanto para o desenvolvimento do país como das ciências, desde os períodos antigos. Né? A matemática é uma ciência muito velha e, como tal, nós, os alunos, temos que gostar dela. Né? Então, eu
eu sou um fã da matemática, gosto muito da matemática e por isso estou aqui a participar. Convictos do valor e a importância desta prova, os professores que acompanharam os alunos entendem que estas deviam acontecer com maior frequência nos centros de ensino. Atividade desse tipo é muito bom. Porque isso só traz vantagens para o aluno. O aluno, problemas de Olimpíadas envolvem os nossos problemas do dia a dia, do nosso dia a dia. E os alunos, ganharão mais prática e terão a maior sustentabilidade em responder às demandas do mercado. Muitos alunos que têm uma mente brilhante, como dizem por aí, que estão a nos surpreender muito. E eu espero que isso venha sempre a dar continuidade para que, futuramente, mais pessoas, mais alunos venham e ter a oportunidade de estar nesse exercício de Olimpíadas. E também esperamos que o governo venha ampliar mais na educação, para que venhamos ter mais escolas, de forma que possamos ter mais número de alunos a participar desse exercício. É com apoio da cooperação portuguesa, através do projeto Escola Mais, que se realizou estes exercícios. A Aliança Francesa promove a partir de hoje uma exposição sobre a agricultura familiar. Na abertura da exposição de 15 dias estiveram os alunos da Escola Preparatória Patrícia Lumumba. Promovida pela Aliança Francesa, quem visitar a exposição fica a conhecer algumas informações, como as consequências das mudanças climáticas para a agricultura familiar. Através do mundo inteiro, estamos apresentando como as agriculturas familiares se organizam no mundo inteiro, entre diferentes culturas. E assim, os alunos que estão hoje convidados podem descobrir pontos similares a seu país e outras formas de trabalhar a agricultura que são distintas de que eles podem olhar aqui em São Tomé e Príncipe. Sendo a agricultura familiar uma das principais fontes de abastecimento dos gêneros alimentícios consumidos no mundo, como revela a exposição, é de todo importante a promoção desta prática no seio das famílias. Por isso, a Aliança Francesa elaborou um exercício onde as crianças, com base nesta exposição, exprimiram o que aprenderam. A agricultura familiar é feita sobre família e também é feita no campo. Em pequenas parcelas, né? Sim. Para fazer com outras crianças e outras escolas também. Por quê? É mau? Não. É muito bom. Pois nós podemos aqui colher a informação que nós precisamos. Para além de informações escritas, eles podem também ver algumas fotos, podem ver vídeos, podem ganhar mais informações sobre isso. Além de exercitarem também. Sim, também. E como é que a escola encara esse tipo de atividade para o desenvolvimento do conhecimento dos alunos? A escola, nesse ponto, nós podemos ver que seria necessário que, mesmo no nosso país, pudéssemos criar mais coisas desse tipo. Pois os nossos alunos, eles podem aprender muito mais se eles tiverem aulas teóricas e também aulas práticas. Porque isso iria ajudar também a abrir o ambiente, podemos dizer, o conhecimento nesse caso. Além de imagens na tela, os visitantes também são brindados com reportagem televisiva sobre a mesma temática. Aberta ao público, a mesma exposição decorrerá durante 15 dias nas instalações da Aliança Francesa. E com esta notícia colocamos ponto final a este telejornal. Boa noite.